Não existe vitamina mais famosa que ela. Com certeza, nem tão polêmica. Ela tá na boca de todo mundo o tempo todo. É importante para os ossos, com certeza, mas já se fala até que faz parte da saúde mental. O problema é que, mesmo sendo produzida pelo nosso organismo, com essa vida de escritório e comilança de ultraprocessados, fica difícil conseguir. Sabe de quem eu tô falando? Da vitamina D. Ela é o assunto de hoje do nosso Conexão Saúde e eu te chamo para acompanhar comigo. Olá, querido conectado, conectada, seja muito bem-vindo, bem-vinda, que alegria te receber mais uma vez aqui, 33º, 33 Idade de Cristo, é o nosso Conexão Saúde chegando para você, eu não ando sozinha, quem tá aqui há mais tempo me conhece, Marcela Moreira, quem chegou agora, muito prazer, e quem tá aqui comigo são as minhas amigas Maria Eduarda e Adriana, sejam bem-vindas. Oiê. Muito obrigada, Marcela. 33 anos. 33 episódios! Não, ó, 33 Idade de Cristo. Exatamente, é isso te peguei. aí. Muito bom, é isso mesmo. A gente fica muito feliz em mais uma vez estar chegando aí do outro lado. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no transporte, tantos lugares a gente pode estar, em qualquer lugar do mundo nesse momento, né? Então, o nosso muito obrigada pela sua audiência e um mega obrigada à Farmácia Manipulare. É o nosso patrocinador aqui do nosso programa desde o primeiro episódio. Estamos aí caminhando para 2 anos, meninas. Que coisa linda, né? E aí, a Farmácia Manipulare não tem 2, ela tem 20 anos. 20 anos de confiança, de qualidade, de suplementação e medicamentos de altíssima qualidade e comprometimento para você. Eu fico pensando, a gente às vezes conversa isso nos bastidores, que uma empresa de saúde, né, que se preocupa em levar para você informação qualificada para você se cuidar antes de precisar se tratar, é uma empresa que tem muito compromisso com a sua vida, você não acha? E é por isso que a gente tem muito prazer e muito conforto de falar da Manipulare aqui também. Então, se você tá com a sua receita, você passou pelo seu profissional de saúde, pelo seu médico, pela sua nutricionista e precisa aviar, como diz a minha avó, dar encaminhamento para essa receita, fala com a Manipulare. Tem um QR Code no topo da tela, você aponta seu celular, já chama aí as meninas, vai ter uma farmacêutica para te atender, para te ouvir, para te orientar. E eu tenho certeza, como cliente Manipulare, que você não vai se arrepender. A gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, não tem desculpa, gente. Melhor ainda, a depender de onde você estiver, você vai levar frete grátis ainda. Então, aproveita. farmaciamanipulare.com.br. Farmácia Manipulare é Conexão Saúde. E Conexão Saúde é Manipulare. É isso. Queridos, queridas, hoje a gente está especialmente feliz, não é verdade, meninas? Muito, Nossa, muito. É um tema que eu esperei tanto. Esperou mesmo, ela estava doida para falar e nós também estávamos muito ansiosas de receber essa profissional. Por quê? Agenda concorridíssima, a gente tem que ficar tentando, uma hora dar certo. E deu. É uma profissional que está há muitos anos no mercado, se qualificando o tempo todo, extremamente dedicada nessa busca, né, de pesquisa, de conhecimento, do que está saindo de ponta agora para nos atualizar. E assim, ela tem formação em fisioterapia, em nutrição, é uma profissional extremamente atualizada e está preocupada em trazer coisa fresquinha para você sobre um tema que é aí até polêmico, que é a nossa vitamina D, como eu falei lá na abertura. Tem tanta coisa que se fala e a gente não sabe o que é certo e o que é errado. E quem está aqui para falar tudo para a gente é quem? Doutora Renata Trinca, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, meninas, pelo convite. Ai, que é um delícia. prazer vir aqui falar um pouquinho para as pessoas, né, sobre temas tão polêmicos, mas tão importantes para que a gente aprenda a cuidar da nossa saúde. Porque eu falo que cada vez mais as pessoas precisam aprender o que é saúde e como cuidar da sua saúde. E eu acho que a Conexão Saúde ela vem justamente para isso, né? Para levar para o público em geral essas informações. Plantar uma sementinha. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Porque às vezes você chega eu tô me sentindo mal,
Aí eu chego, o médico fala, não, mas seus exames estão todos normais. E aí o paciente fala, meu Deus, será que é da minha cabeça, é da minha idade? Então, vou silenciar isso. Uhum. Eu deixo esse sintoma de lado. Uhum. E lá na frente aparece uma doença que veio lá atrás sinalizando, porque o corpo conversa com a gente, Uhum. né? Então, parabéns, eu Ah, acho que é um que canal legal. especial. Vocês já viram que É. começamos bem, né? Começamos muito Não, bem. gente, e a vitamina D, acho que é uma das vitaminas mais importantes, né? Sim. Para que tudo fique Funcione, harmônico. funcione. Eu já vou então engatar a primeira pergunta Então, a partir do vamos que a lá. Adri falou, porque assim, ela é uma mocinha praticamente, em termos de ter sido reconhecida há pouco tempo, né? Tem É. um século a vitamina D, não sei se vocês sabiam, nas minhas pesquisas descobri aí. 100 anos que a gente fala de vitamina D. E tem até essa questão, é vitamina, não é? É hormônio? Então, assim, doutora Renata, explica pra gente o que é essa substância que está no nosso corpo, o que ela faz e, afinal de contas, é vitamina, é hormônio? Qual é que é da vitamina D? A gente brinca que é um hormônio vitamina, né? Tá. Porque quando ela foi descoberta como o nome de vitamina. Só que vitamina é tudo que você precisa comer para que o seu corpo tenha. Seu corpo não consegue produzir uma vitamina. Hormônio, seu corpo produz. E o corpo produz vitamina D a partir do sol. Então, o sol, ele vem, bate na pele, entra em contato com uma partícula do colesterol e ele vai formar a vitamina D. Então, ele é um hormônio olhando por esse aspecto. Mas é uma vitamina na nomenclatura que se colocou, né? Então, é até estranho a gente falar hormônio D, mas se você pegar dentro da orquestra, lá dentro da importância hormonal, a vitamina D é o segundo. Nossa. Ele vem melatonina e depois o hormônio D. Em Olha. último, vem os hormônios sexuais, que agora tá todo mundo falando, né? Da sim. importância da reposição hormonal. Mas nada funciona se não tiver vitamina D. Porque ela vai lá na parte genética, ela vai ajudar você a produzir enzimas, ela vai ajudar o seu corpo funcionar melhor. Então, ela é de extrema importância. Ela modula mais de 2.000 genes no nosso corpo. É muita coisa. Só que ela ganhou força, eu acho que a força maior da vitamina D veio Do da Covid, pandemia. né? É, Ah, até então ela do não Covid. era tão Tão olhada. Não evidente. se falava muito, né? Uhum. Veio Coimbra com as doenças autoimunes, tratando por conta da esclerose múltipla que o filho dele teve, mas ela ganhou força mesmo na pandemia, que é quando as pessoas começaram a ir a óbito sendo saudáveis. Oi, mas espera aí. Comorbidade de errado, era né? o que era risco, mas as Uhum. pessoas saudáveis estão morrendo por quê? Tá. E Nós aí vamos que chegar na parte do Covid, é. tá? E aí foi tá, vamos quando segurar. começou a ganhar mais força Ah, a vitamina D. Mas Antes- ela é um hormônio, uma vitamina hormônio, um hormônio vitamina. ok. Tá tudo Popularizou certo. o nome vitamina e ficou, É, né? ficou. Ô, Rê, quais são os benefícios da vitamina D? Aqueles que são Incontestável. incontestáveis, o que ela faz? Explica mais a Nossa, fundo. hoje, se a gente for pesquisar, nós temos milhões de artigos relacionados à vitamina D. Vamos falar dos principais, vai. Parte óssea. Não entra cálcio no seu corpo se você não tiver vitamina D, para começar. Então, todo mundo fala de osteoporose e pensa no cálcio. Só que quem dá a entrada para o cálcio é a vitamina D. Ela que controla para aonde esse cálcio entra, ela ajuda nesse processo de levar esse cálcio para o osso ou não, junto com os amiguinhos dela, que nós vamos falar deles, né? A K2, a vitamina A, mas a saúde óssea não funciona se eu não tiver a vitamina D. E aí a gente entra tudo, osso, dente, ela é importantíssima na diabetes. Hoje já tem muitos estudos falando sobre isso, para dar energia para o seu corpo, relacionado ao humor, depressão, porque Nossa. ela transcreve genes ali que fazem parte da formação da serotonina, a formação de neurotransmissores dependem da vitamina D. Então, isso também é algo muito estudado para gestação, para imunidade. Total. Eu acho que é Fundamental, um dos pontos né? fundamentais, o controle imune que ela traz para o nosso corpo. Uhum. Então, são muitos estudos relacionados à baixa vitamina D, aumenta aborto, Olha. infertilidade. Tá. Então, é vasto, né? Quando É a gente muita pensa em coisa. vitamina D. Essa questão, eu fiquei curiosa, baixa infertilidade e aborto, é porque o organismo não está adequadamente suprido para
passar por esse Porque ela ajuda transformação, até será? no controle hormonal. Ah, ok. Entendeu? Ela vai trabalhar em cima de progesterona, de Aham. estradiol, e isso vai influenciar na questão de fertilidade. O último estudo que a gente estava olhando sobre isso, eles verificaram que mulheres com vitamina D abaixo de 50 tinham maior probabilidade de aborto. Nossa, certo. Gente, a gente vê exame com 20. E falando que tá tudo 19. bem. Exato. É. Eu peguei gente com um exame de 10 de vitamina Tá D. morrendo. Tá, E aí fala, não, para em tá pé. dentro do valor de referência, tá tudo bem. Não precisa se preocupar. Ai, a gente É. vai chegar. Ô, Eu Rê, quero parar um Tem tempo estudo nessa história até aí. na proteção contra o câncer, né? Câncer, Tem muito estudo. estudo, porque a vitamina D, É ela, uma protetora, ela né? transcreve genes que faz o controle da apoptose. Então, você Você consegue... pode falar que É, é apoptose. A apoptose é quando o seu corpo mata a própria célula na sua defesa. Então, o nosso corpo tem um sistema de que isso aqui não está muito legal, destrói ele para manter a sua saúde em equilíbrio. Isso a gente chama de apoptose, é uma morte programada da sua célula. Então, o corpo, a vitamina D, ela vem e modula esse fator para dizer, olha, essa célula aí eu não conheço. Não, tá bom. Mata Mata. ela. Entendeu? Uhum. Então ele faz essa modulação. Por isso que ela é tão importante. E se a gente for pegar o câncer em tratamento, ele demanda muito do organismo da pessoa. Ela precisa estar bem. A Não é em imunidade relação tem que tá- só à doença, né? É. Mas eu preciso ter uma imunidade boa para ela poder enxergar aquela célula como algo que não é dela, Uhum. sabe? Isso é tão importante para que traga uma chance para o paciente Um melhor, se cuidar. exato. O corpo dele precisa defender ele. Sim. Então a gente consegue trazer essa chance maior pro corpo. Incrível. Gente, eu acho que ela vai me matar, mas eu vou falar pra ela contar. Eu fui lá semana passada, ou retrasada, no consultório da Rê, e ela tava contando a experiência do pai dela com a vitamina D. E assim, pra mim foi o divisor Tá. de águas. Cê- Você pode contar? Conta. Meu pai tem câncer, já são 23 anos que ele tem, né? Ele começou num câncer de próstata. E quando eu comecei a conhecer a saúde integrativa, eu comecei a suplementar meu pai, para que o corpo dele estivesse bem, para se defender ainda mais, né, da doença. E aí eu comecei a dar vitamina D para ele. No começo, eu fazia manipulação em um outro local e a vitamina D dele não subia. Quando eu conheci a Manipulare, a gente entrou com as formulações ali e a vitamina D do meu pai foi para 100, 120, 130. E os médicos falaram, você tá louco, não pode ter essa vitamina D, isso é um perigo, aumenta a toxicidade. Meu pai entrou em desespero. Falei, pai, deixa essa Confia sua em mim. vitamina D quieta que você tem, né? E ele começou químio, que ele nunca tinha feito. E aí, quando foi o ano passado, em outubro, meu pai teve uma pancolite ulcerativa em decorrência da quimioterapia que ele teve. Para quem não sabe, é quando o seu corpo ataca seu intestino e inflama o intestino e ele gera feridas no intestino. E ele teve episódios de diarreia crônica, mais de 15 episódios no dia, sanguinolenta por conta da doença, e deprimiu muito o sistema dele, ele foi para UTI, e ele estava com uma vitamina D beirando 100 ali, né? Porque ele foi controlando, hoje ele já consegue trazer esse controle para manutenção. E aí, quando ele fez o exame no hospital, ele estava com uma vitamina D de 20 e pouco. Ele chegou com 100. Nossa, Ou seja, o organismo corpo, dele o próprio usou organismo tudo usou. aquilo. Aí pra eu se falei para ele, se defender. ele tivesse, eu falei, você tá vendo? Morre. E se você deixa uma vitamina D de 40? Morria. Morre. Morre. É isso que as pessoas não entendem. Nossa, até me arrepia. Se você tem um nível bom, você tem para o seu corpo usar. Se você tá com ele baixo, o seu corpo usa tudo. Você não tem defesa mais. Uhum. Então, ele tinha para que o corpo dele pudesse modular a imunidade, para que o corpo dele pudesse brigar com a bactéria, porque uma das funções da vitamina D é modulação antiviral e antibacteriana. Ele é um antibiótico natural do nosso corpo. Uhum. E aí, ele tinha e ele usou. E aí, eu já estava no quarto, quando ele foi pro quarto, eu já estava com a vitamina D dele lá, vamos suplementar, 2 por dia. Vamos aumentar essa dose, uma dose de ataque, para você aumentá-la de novo. E hoje ela já tá 93. E hoje ele tá Nossa, super bem, que né? legal. Super bem, Olha, gente. corado. Você nem fala que ele tá Passou doente, por aquele passou quadro. por aquilo. Aham. Então é isso, a gente precisa ter para poder usar. Entendi. Nossa, Estoque alto. Isso Tá. foi um dos grandes problemas, porque, deixa lá, imagina uma pessoa com 20 de vitamina D. Sim.
Não, Ela você não tá, tem. você tá ali no tanque, entrou na emergência, né? No limite. A Como é? gasolina acabou, você vai Exato. ficar ali parado. Você não vai chegar no posto. Você não vai chegar no posto. E se você não tem socorro, você fica ali, você passa a Sim, noite, você sim. morre. Na hora que ela me contou isso, eu falei, É emocionante, Nossa, é muito importante. Ô, Fer, eu queria Ô, Fer. perguntar... Fer não, ó. Renata, o rei. Ô, Rê, eu queria te perguntar sobre as fontes de vitamina D. Você até já citou que o organismo produz, o sol tem a suplementação. Esse sol que a gente ouve é o sol do dia todo, tem um horário específico, porque a gente vê muito, eu tenho que tomar sol, mas que horário que eu tomo sol? O dia inteiro? Nas pernas, no corpo todo? Como é que funciona? Eu Isso acho é meio, importante isso. meio polêmico, né? É. Eu tenho que tomar, já ouvi, tem que ser do meio-dia às E 2. se é suficiente? É, se é não com é? protetor, não. sem Ó, protetor. tem que ser o sol da manhã. Então, acho que nós precisamos da informação correta. Porque a gente vem de uma geração heliofobia, né? Todo mundo tem medo do sol. O sol não pode, porque o sol envelhece, porque o sol dá mancha, porque o sol dá câncer. E criou-se toda essa polêmica em cima do sol. E o sol é vida. O nosso corpo precisa do sol para modulação da imunidade, para aumentar essa vitamina D. Só que é qualquer sol? Não. Então vamos lá. Primeira coisa, vitamina D, você tem fontes animais como o peixe selvagem, né? Que é o peixe vermelho. Gente, me sumiu. Salmão. Salmão selvagem. É. Mas a gente não Que a come o gente selvagem. não tem ele aqui, né? Então, ó, O nosso salmão não é o selvagem, nem sabia não, disso. cativeiro. Então, quer dizer, alimentação não Nessa repõe fonte vitamina não. D. Nessa fonte não. Infelizmente, a alimentação não tem fonte de vitamina D suficiente. O peixe selvagem, ele traria ali em torno de 600 unidades de Muito vitamina D, pouco. que não é nada, em 100 gramas. Então, ninguém come todos os dias. Então, a gente realmente não tem essa fonte real de trazer essa vitamina para dentro do corpo. O sol é a forma melhor de se produzir esse hormônio, mas a gente tem uma ideia de que o sol melhor é das 8 às 10 da manhã ou após as 16 horas. O que acontece? Esse sol, ele é rico em ultravioleta do tipo A. Então, o sol tem ultravioleta A e ultravioleta B. O ultravioleta do tipo A, ele atravessa a sua pele e vai lá na derme, lá nas camadas onde tem as principais células da sua pele. Esse sol traz envelhecimento. Esse sol traz câncer. Certo. Porque ele vai lá aonde tem as principais células. O raio ultravioleta do tipo B, que é das 10 às 2, que pega o horário do meio-dia, que é o sol mais forte, forte. ele é superficial. Ele pega só a superfície da pele. Olha, eu achei que era o contrário. Eu também. Todo eu mundo imaginava que era o pensa. contrário. E aí, o que acontece? Você, na superfície, queima, por isso que você fica vermelha. Porque ele fica só aqui na superfície. Só que ele não absorve. Ele não absorve. Só que o melanócito tá onde? Entre a epiderme, que é a superfície, E e a a derme. derme. Então, ele atinge o melanócito. Melanócito. Por que o O melanócito que é o melanócito? é a célula que produz o pigmento da pele? Que Certo. mancha. Por que dá mancha? Porque ele vai falar, opa, você tá me agredindo? Produz um Melanina. escurecimento Para defender. para defender. Certo. Então, a pigmentação da pele é uma sinalização para você que, alguma coisa está errada aqui. Uhum. Alguém está me agredindo. Tá. E aí ele produz essa capinha de proteção, Certo. tá? Então, eu preciso do ultravioleta B para que ele ative o receptor que vai formar a vitamina D. Então, o sol que eu preciso tomar é o sol do meio-dia, que é o que tem maior quantidade de ultravioleta do tipo B. Protetor solar, ele tem FPS, Uhum. que é contra ultravioleta B. Que é Você para você não bloqueia, formar né? vitamina D. Porque a vitamina D tem proteção contra câncer. Então, eu tiro essa proteção. Então, tem toda uma questão de indústria, do que se trouxe para as Sim. pessoas acreditarem que é indispensável o uso. Uhum. Mas quem tem que usar protetor solar? Quem vai se expor demasiadamente ao sol. Uhum. Então, eu vou ficar andando no sol, eu vou para a praia, eu vou para a piscina. Ali é a hora de usar protetor solar. Tá. Porque você vai exagerar a quantidade. E tempo, Renata, de exposição Isso. solar, né? Porque todo mundo fica na dúvida. No máximo 15 minutos. Nossa, muito pouco, Luz né? de protetor. É 15 minutinhos. Diários, isso. Diário. E aí,
a gente tem uma questão de que Com se eu tô com o roupas, corpo inteiro Exato. disposto, eu tenho uma maior quantidade de infiltração e eu produzo mais vitamina D. Alguns estudos falam até em torno de 10 mil I, se você ficar com 80% do seu corpo exposto. Certo. Mas palma da mão, sola do pé, exposto ao sol, pode te dar até 2 mil I de vitamina D. Nossa, 15 que legal. minutos Ó, diariamente. 15 minutos diariamente, meio-dia. Põe lá a sua palminha da mão assim, ó, e deixa receber essa vitamina, esse sol para se formar essa vitamina D, Aham. né? E a outra fonte que a gente tem, que eu acho que é indispensável, é a suplementação. Hoje é indispensável. Por quê? Alguém toma sol? Não. Alguém tem tempo? Alguém pode Não. parar no meio Que do jeito que dia a e gente falar. fica, né? É. A gente fica fechado dentro É, de escritório. escritório, consultório. A gente não está exposto ao sol mais. A modernidade tirou muito isso da gente, Uhum. né? E a não ser pessoas que estão morando em praia e que às vezes pegam essa praia, Quem mora mas num que às vezes sítio, numa propriedade trabalha agrícola, rural. é. Mas até quem mora em praia, vai o quê? Final de semana. Uhum, E às uhum. vezes não é suficiente. Até porque se seu corpo estiver muito inflamado, ele vai usar muita vitamina D. Certo. Não vai repor, Não né? vai repor, não é Certo. suficiente para É. manter essa balança de equilíbrio. Aham. né? Nossa, se for Ah. ver, acho que todo mundo tem que repor, né? Porque É Não, e você- essencial. Ô, Renata, eu observei, até comigo, a minha vitamina D eu deixo bem alta, 80, 90. Ótimo. Se eu paro de tomar, ela despenca. Então a gente tem que fazer uma manutenção. Você não consegue manter ela por muito tempo. Naturalmente, Não. né? Depois de ter Você ingerido e parou parou. de suplementar, ela... Cai. É isso Entendi. mesmo. O que acontece? A vitamina D3 que você tem através da formação do sol ou através da suplementação, você suplementa a vitamina D3. Ela dura 24 horas no seu corpo. Somente. O que precisa? A hora que você toma a vitamina D, ela tem que ir lá no seu fígado e ser metabolizada em 25 hidroxivitamina D, que é isso que você mede no seu Dosa. sangue, que você É. dosa lá no exame. Se ela não for metabolizada, ela se perde. E essa hidroxivitamina D, esse 25, ela dura 2 a 3 semanas só. Nossa. Então tem eu que parei de repor. usar, ela depleta. Despenca. Aham. Por quê? Quem vai fazer as funções de vitamina D é a forma dela ativa. Então, você tem níveis de 25 hidroxivitamina D e ela vai ativando conforme a necessidade do organismo. Uhum. Então, se você não está colocando e o seu corpo está usando, Você tá vai acabar. perdendo. É igual dinheiro, É. né? Você ganhou um pouquinho, você gastou mais, você vai ficou acabar com sem. esse, vai ficar sem. Por isso que você vê essa diferença. Então, assim, olha, eu parei de suplementar, ele vai cair. Por isso que vitamina D é suplementação contínua para a vida, para você manter os níveis ideais e quando o seu corpo precisa, ele usa, mas você já está lá repondo ele para não ficar É uma balança, faltando. né? É uma balança. Mas olha para você ver, então você não tem fonte na alimentação. Certo. Você não toma sol. O que você tem que fazer? Suplementar. É. Não tem Aí eu outro... até encaixo, porque a doutora acabou respondendo mesmo essa minha dúvida inicial, que era: é fundamental suplementar e não tem jeito? Ou alguém que viva se expondo? Só se a gente tivesse essa rotina. Minha avó, eu lembro da minha avó na varanda, em Minas a gente fala varanda. Ah, eu vou ali tomar meu sol do meio-dia, ela falava. Sentava de kimoninho, linda, cabelinho preso, e ficava lá uns 10, 15 minutos, mas era isso, era hábito. E eu acho que era uma cultura também de um tempo em que se podia, morava-se em casa, tinha quintal, Sim. tinha tempo no caso dela. Então, uma vez que essa realidade não existe mais, é tão difícil, tão incomum, o que cabe mesmo é suplementar, né? E aí essas coisas se sobrepõem ou elas somam? Assim, tipo, eu posso tomar a vitamina D e também tomar o sol? Potencializa, Como é que né? Acho que funciona? soma, né? É. Eu acho que é fundamental essa somatória. Porque, às vezes, se você tem o hábito de se expor ao sol, você não precisa de uma dosagem tão alta de vitamina D na suplementação. Você Boa. consegue trabalhar com uma dosagem Menor. mais baixa. Então não é entendeu? nunca tomar, assim, o sol que eu tenho e eu consegui é bem-vindo também. Com Super certeza. bem-vindo. O salmão selvagem que eventualmente eu comer Exatamente. é bem-vindo. muito bem-vindo. Ah. Eu acho que isso é importante das pessoas entenderem. Não é, eu excluo isso. É igual eu sempre falo para paciente. Não é porque você vai começar a cuidar da sua saúde que você exclui os medicamentos que você já toma. Não. Deixa a saúde entrar para a necessidade do medicamento não se fazer mais. Maravilha. E aí você vai controlando isso para não
se fazer o uso para o resto da sua vida. Uhum. Mas eu acho que é uma somatória justamente para isso. Até porque quando você reduz a quantidade, né, de suplementação de vitamina D, fica mais acessível o preço. Sim, Mas sim. a vitamina D, gente, Ela é muito barata, é muito né? barata. É muito acessível pelos mesmo. benefícios, né? Ah, É tão que barata. ótimo. É. E tem, perdão, perdão, pode que falar. ainda tinha a ver com a outra pergunta, Duda. Tem algum horário melhor, assim, eu pergunto porque, ou associação, a gente sabe que a depender da vitamina, do nutriente que você está consumindo, se você come outro, eles se anulam, você acaba perdendo o benefício. No caso da vitamina D, tem alguma coisa assim, se eu como perto de tal hora, se eu tomo perto de tal hora, é melhor? O que acontece? A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. Peraí. Então deixa eu já fazer minha pergunta. Então tá bom, tá, desculpa, Então te vai. atropelei, Já vai. Ó, a gente sabe porque nós somos de farmácia, né? Mas qual que é a melhor vitamina D? Qual vitamina D eu escolho pra consumir? O porquê? Acho que entra nisso. Associação. Não, associação acho que é depois. Mas, Vamos lá. mas Uma coisa de entra cada nisso. vez, uma coisa de cada vez. A vitamina D, ela é do grupo das vitaminas lipossolúveis. O que é isso? Ela tem afinidade por gordura. Então, ela, para entrar no seu corpo, ela precisa de fontes de gordura. Por isso que a gente fala pós-refeição, tá? Então, na refeição, tem que ter uma fonte de gordura. Porém, para suplementar, a gente tem que ser esperto. Você tem que driblar o teu organismo. Ou seja, vitamina D é lipossolúvel? Então, vamos colocar um veículo oleoso na cápsula. Que é lipossolúvel também. Aí o corpo faz zoom, joga ele para Mais dentro. rápido ainda. Mais Mais rápido. Porque, por exemplo, e aí entra a escolha do veículo que é importante. Tá. Por quê? Se eu tenho um óleo qualquer que eu coloco ali, eu vou precisar produzir bile para que absorva essa vitamina da suplementação. Aham. E quem não tem vesícula? Não. Vai ter baixa absorção. Certo. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu suplemento vitamina D e ela Não não melhora. aumenta. Aham. Mas não tem a bile. Não tem a bile. Aham. Aí a gente coloca um veículo TCM, que é um triglicerídeo de cadeia média. As pessoas conhecem mais como óleo de coco, mas é a parte boa ali que você extrai do óleo de certo. coco. Ele não precisa de bile. Ele tem uma entrada mais rápida na primeira porção do intestino. Então, o melhor do melhor que você tá me dizendo é uma cápsula oleosa Oleosa. com óleo de coco. Isso. E quem é Qual a bariátrico? base do- E quem é bariátrico? Não Ele não sei. tem a primeira porção do intestino. Pra absorver essa vitamina. Então ele tem que ter Sublingual. sublingual. Ah. Você Porque entendeu já que cai na circulação, né? cai direto da mucosa para a circulação. Então, entende que eu preciso olhar para o paciente, ver o que ele apresenta, individual, É né? individual. individualizar a forma de dar para ele. Por isso que muita gente vai lá, vitamina D é bom, vou lá na farmácia, compro uma vitamina D qualquer e eu começo a usar. E eu não vejo resultado disso. Uhum. Porque tem as particularidades de cada paciente. Certo. Então, hoje, sem erro, gota. Porque tá. aí você já não tem gastrointestinal com problema, você consegue, né, fazer ela em gotas para você ter uma absorção. Eu vou falar uma coisa que eu já tô há muito tempo no mercado e tem locais que você faz e a vitamina D não faz diferença nenhuma, não faz cócega. Uhum. A vitamina D da Manipulare, e não é puxando sardinha, é fantástico o que ela aumenta dos níveis do paciente Uhum. e da melhora. Uhum. Talvez entre processo de correção na hora de você fazer, Preparar, né? preparar a vitamina D, o veículo que é utilizado. Uhum. Então, tudo isso conta muito. Uhum. Interfere, Sim, no né? A resultado qualidade final. do ativo que vai tá sendo utilizado. Então, você, né, que às vezes quer fazer a suplementação, não conhece, procure um profissional que possa te auxiliar dentro do que é melhor para você especificamente. Individual, De né? forma certeza. individualizada, sabe? Tem Com gente certeza. que fala... Não, essa semana uma amiga me mandou mensagem que me falou, Duda, socorro. Tô sentindo isso. Aí ela me mandou os exames, só que minha médica falou que tá tudo bom. Eu vi, a vitamina D tava em 20. Nossa, olha lá. 20. Uhum. E tem gente que toma vitamina D 2.000 e diário, não vai Faz subir cócega. nunca. Nunca. Você tem que dar dose de ataque, E o né? médico acha que vai estar tudo bem. E vai Entendi. subir, não vai... Eu acho que isso é muito importante. Porque olha só como que a gente entra, não sei se tem pergunta nesse sentido, mas Tá.
às vezes o médico vai lá e passa 50 mil I uma vez na semana, tá? Hoje a gente já tem estudos que mostram que suplementação em bolos, que a gente fala, que é essa suplementação de grande quantidade, ela é menor usada pelo corpo do que uma vitamina D em dosagens menores. Mas todos os dias. Todos os dias. Tá. É igual falar pra você assim, ó, você tem que tomar 2 litros de água, você vai virar 2 litros. Teu corpo vai usar? Não. Você tem que tomar durante o dia todo. Então, se eu tenho uma Vamos tomar vitamina D que água. dura 24 horas, se eu usar ela uma vez na semana, eu vou perder. Vai perder. Então, eu precisaria colocar Todo todo dia. dia ela no meu corpo. Melhor concentração, menor e todos os dias Aí, do que... As pessoas falam assim, nossa, mas 10 mil é muito. Mas você tá tomando 50 uma vez por semana? Divide isso pelo número de Exato. dias. É menos ainda, né? É. Entendeu? Sim. Então, as pessoas, elas acabam tendo uma forma de suplementar que não é eficaz para o paciente. Sim. Sim. E é fácil tomar uma vez por semana? É fácil. Só que é bom? Sim. Vai melhorar os seus níveis? Traz o Vai resultado. te trazer resultado? Não. Tem que analisar, né? Sim, sim. Então, vitamina D é diariamente. Não é para ser feito uma vez na semana. Uhum. Muita gente utilizando forma injetável em grande quantidade. Uhum. E aí a gente tem uma particularidade. Quanto mais tecido adiposo você tem, mais você sequestra a vitamina D. Quer dizer, menos você absorve, né? Menos você absorve. Não sobra livre para o fígado metabolizar. Então, toda paciente que tem um alto nível de tecido adiposo, ela precisa de uma dosagem de 1,5 a mais de vitamina D. Então, se eu for dar para você 10 mil I, para Duda, tem que ser mais 12. 15, 20 de mil I. Sim. Porque ela tem mais tecido adiposo. Então, eu Aham. preciso estressar o tecido adiposo dela com Pra vitamina absorver. D para sobrar para ela ir pro fígado. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso conta. Uhum. Tem que passar pelo especialista para entender a Ah, sua sim. É realidade, individual, para né? prescrever o que faz sentido no seu contexto, né? Exatamente. Dri, É vamos? você, não é você? não, sou eu? não, Nossa. vamos lá, sabe Ó, por quê? Olha Nós já só. falamos tanto. Não, eu tô aqui só pensando em Não, tanto de coisa ó. que eu já aprendi, mas nós temos muita coisa para falar ainda, Adriana. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Ó, a Não, sociedade... é antes. Hã? A falta de vitamina D. Esqueci de perguntar. Quais os principais sintomas? O que o corpo apresenta? Até a Duda falou assim, minha amiga tava cheia de sintomas, né? Você já respondeu, ela já até antecipou, mas você dá uma... Fraqueza, cansaço, fraqueza muscular, desânimo, depressão, osteoporose, baixa imunidade. Eu tô ficando doente toda hora. Isso Meu podem Deus, ser eu acho que sou eu. sintomas, Energia. energia, né? Essa fadiga, esse cansaço, uma sensação de que eu não quero fazer as coisas, não tenho vontade de levantar. Isso podem ser sinais, sintomas de que a tua Queda de vitamina cabelo, D, pode ser? queda de cabelo pode ser. Tem muita gente, queda de cabelo, unha fraca, pele sem viço, né? Tá. Aquela pele pálida, opaca. Podem ser sintomas aí de que a vitamina D não tá muito legal. É interessante, né? Uma coisinha boba, mas você falando, você disse, o sol é vida e o sol é fonte de vitamina D. Esses sintomas que você está descrevendo é o uma pessoa sem oposto, vida. é uma pessoa sem vida. desvitalizada, né? Desvitalizada, exatamente. Então, você pensar num girassol, né? O girassol, quando tá bem, ele vai olhar para o sol. Aí, Quando quando perde o sol, a ele- sensação que eu tenho é essa em relação à vitamina D, né? Exatamente. Teve uma amiga, eu nunca esqueço disso, teve uma amiga da minha mãe que foi morar em Curitiba. Conta. A Soraya. Pode Ah. falar. Ela foi morar em Curitiba e quando ela falou, eu não presenciei, mas aí minha mãe falou que ela voltou pra Rio Preto e ela falou que lá não tinha sol, porque lá era uma cidade triste. Ela falou assim, eu me sentia deprimida. Acontece mesmo, é o clima, né, que interfere mesmo. Olha pra você o ver. Ela falou assim, ambiente. porque todos os dias chovia, a gente ficava fechada, a gente não ia em praça, a gente não caminhava. E eu falei, olha, Então, o sol te dá alegria. É um bate-papo Olha sobre só. vitamina D, mas também sobre a vitalidade do sol. Não ter medo do que o sol faz pra gente, até né? porque- A depressão, olha lá. É, A ligação. Lugares onde são muito frios e aonde não tem sol, por exemplo, tem países que começa a anoitecer à tarde, Sim. nos períodos mais frios.
é onde aumenta a taxa de depressão e suicídio. Por conta da falta da vitamina D modulando os neurotransmissores. A pessoa começa a ficar triste, a pessoa começa a ficar com pensamentos suicidas, e tem pessoas que cometem o suicídio por conta da falta da vitamina D, pela falta do sol. Olha a importância. Tá? Então, toda vez que você pega lugares onde são muito frio, é importante que aumente a dosagem de vitamina D na suplementação. Então, se no verão eu dou 10 mil, no inverno eu vou para 15, eu vou para 20. Porque não vou ter nenhuma outra fonte para complementar. Sim. Né? Então eu preciso cuidado manter tem os que ser níveis maiores. Com certeza. Sobre os índices, doutora, você já mencionou algumas vezes, mas eu queria que a gente delimitasse com mais precisão. Os exames hoje, eles são adequados para fazer o diagnóstico? O que é um parâmetro realmente fidedigno? O meu exame lá deu tal coisa. Como é que funciona essa medição da vitamina D? Hoje os Estados Unidos eles já estão pleiteando uma mudança dos valores de referência para a vitamina D. Ai, que bom. Eles já estão pleiteando. Né? Era baixo. É muito baixo, né? De 20 a 100 é muito baixo. E é muito que variação amplo, né? absurda, gente. Não dá pra você dizer que a pessoa que tem Não. 20 tá na mesma condição de que a que tem 100. Vamos ser E coerentes. a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Exato. E os marcadores, de uma forma geral, de vitaminas são assim. São muito distantes. E aí eu coloco todo mundo dentro da mesma situação. Então, eles já estão pleiteando por quê? Porque os artigos científicos que estão saindo na condição de que, se a sua dosagem de vitamina D for menor que tal, você vai ter mais doença, isso. Olha que bom. Então, isso já está dando para eles a visão de que, opa, nós estamos muito fora da realidade. Certo. Nós estamos deixando o paciente ficar doente falando que está normal. Então, já se está fazendo esse pleite para poder ajustar. Mas no Brasil ainda é 20 a 100. E se coloca todo mundo dentro de uma normalidade nessas condições. O que a gente tem em artigos científicos hoje? Que uma dosagem de vitamina D não pode baixar de 40. Entre 40 e 80, a gente tem uma condição de vitamina D boa. Mas vamos já trazer isso aí para uns 60? Para uns 50? Porque 40, eu estou na beira do precipício. Né? Eu não posso ficar no 40. Eu vou perder isso muito rápido. Então, vamos dar um golinho a mais? Vamos para 50, 60? Se no teu exame de 25-hidroxivitamina D tiver entre 50 e 60, você está em níveis bons. Se tiver abaixo disso, precisa suplementar. Se tiver abaixo de 40, precisa de suplementar de verdade. Aí você tem que com correr. urgência, dose de ataque, verdade. provavelmente. Se tiver com 20, 25... Socorro. Você tá um pé na cova, outro na casca de banana. Socorro, você precisa muito de suplementação. Ô, Rê, vamos pensar em pessoas com câncer, que tá aumentando muito. Quais níveis é ideal? 100? Doença autoimune e câncer acima de 80. Entre 80 e 100. E por que você incluiu o autoimune? Porque na doença autoimune a gente utiliza muito. Nós não falamos que O vitamina corpo, D né, é imunidade, consome muito. né? A gente tem uma célula no intestino, que é a célula de Panê. A gente fala panecel, que é o guarda do intestino. Então, ele olha, vê como que tá ali, ele produz todas as células imunes para trabalhar ali. Ela depende de vitamina D para trabalhar. Se eu não tiver vitamina D, cai a minha assistência principal de imunidade. E a vitamina D ainda mantém a integridade do intestino, ele fechadinho, para não passar sujeira para dentro do nosso corpo. Então, o que é uma doença autoimune? É quando o sistema imunológico está sobrecarregado, disparado, e ele precisa produzir células guardiões a mais, que são os anticorpos. São células boas, né? São células importantes, porém, eu não falo para ele assim, quem entrou lá, ela é loira, tá com um batonzinho rosa, tá com um vestidinho xadrez, Não, ele só dá uma sequência de aminoácidos. Então, se o seu corpo tiver células com essa mesma sequência, ele começa a atacar essas células boas, que são do seu corpo. Então, autoimune é quando o seu corpo ataca o seu próprio corpo num sistema de defesa que ele já não sabe mais o que é bom e o que é ruim. Então, a vitamina D, ela começa a dar a capacidade do nosso corpo a reconhecer essas células. Então, quando eu mantenho níveis ideais de vitamina D
para pacientes com doença autoimune, eu dou uma capacidade de reconhecimento maior para o corpo, né? Que ele perde quando ele está nesse ataque. Por quê? Só tem doença autoimune quem está inflamado cronicamente. Nossa. E eu preciso desinflamar esse paciente. Então, ele precisa ter níveis bons. Porque quanto mais inflamado, ele não vai usar mais vitamina D. Então, eu desequilibro toda essa balança do meu corpo. Então, doença autoimune e câncer são os que mais utilizam essa vitamina D. Constantemente. Então, aí ele precisa de maior suplemento. Você citou Perfeito. doenças autoimunes e câncer, mas eu acredito que, se eu estiver errada, você me corrige. Por exemplo, eu tive uma gripe muito forte. Vitamina D. Vitamina D? Você Eu tá na tive uma gripe? infecção de garganta. Vai consumir minha vitamina D. Aí você fica toda debilitada, apática. Você tem que suplementar. Sim. Aí você tem que aumentar os seus níveis, né? E aumentar a dose. Por exemplo, meu filho teve um quadro gripal. Ele é alérgico a medicamento. Ele não pode comer medicamento nenhum. Ele vai para a homeopatia. Só que o corpo dele sente tudo. Porque a homeopatia, ela mantém, mas ela não consegue tratar, de silenciar. E aí ele toma vitamina D em níveis ali de 8, 10 mil, mas na gripe eu jogo 20 nele. Aí você já dá uma... Porque ele precisa porque daquela ele tá força a usando mais. muito, ele precisa de né? um embate Sim. maior. Sim. Então a gente vai a fazer importância isso. dessa vitamina D, Sim. gente. E aí, Dri? Ó, essa daqui eu vou ler, que é meio complexa. A Sociedade Internacional de Endocrinologia determinou neste ano a suplementação de vitamina D para grupos específicos. Né? Porque acho que até então não... todo mundo é igualmente beneficiado pela vitamina D, ou tem públicos que ganham ainda mais, como crianças, idosos e gestante. Todo mundo ganha, né? Todo mundo, Eu né? acho que não dá pra gente colocar algo assim, ó. Tem gente que não precisa. Não, vamos lá. Por que a endocrinologia trouxe isso? Doença autoimune, diabetes, que estão usando muito essa vitamina D, elas precisam estar suplementando. Então, quando a sociedade vem, né, da medicina vem e traz isso, parece que fica mais forte para os médicos solicitarem isso para o paciente, pedirem para dar isso para o paciente. Mas em todas as áreas a gente precisa. A criança, porque, gente, criança põe a mão em tudo, pega em tudo, começa a escola, né? Então, o sistema antiviral e antibacteriano da criança precisa estar trabalhando muito. A imunidade que está se construindo na criança. Então, a criança, ela precisa desse viés de equilíbrio. O idoso, porque já começa a baixa hormonal de hormônios sexuais, e aí já começa comprometimento da parte óssea. Então, ele precisa da fonte de vitamina D para captar mais cálcio para o corpo e para não ficar tão deficiente nessa parte óssea. E a gestante, porque ela está gerando uma vida. E ela precisa de um funcionamento imunológico, de um funcionamento de transcrição genética boa, para que essa formação seja boa também. Porque a criança vai receber tudo que a mãe tem. Se a mãe não tem, não vai receber. Não vai receber. E a gestação para a mulher, ela é um processo de agressão. O corpo entende como um estresse. Ele está precisando se doar muito. Ela Entendeu? precisa... Ele está num estresse constante de formação de uma nova vida. Então, ela precisa de um aporte nutricional muito bom. E ela precisa de níveis bons de vitamina D. Então, quando a gente vê uma classificação dessa, são casos extremos de necessidade. Mas todo mundo se beneficia da Então, vitamina no seu D. entendimento, essa determinação tem a ver com olhar com ainda mais cuidado para esses públicos, não Exatamente. para restringir para os Mas que demais. bom, Não. né? Que bom que a gente está tendo essa Nossa. movimentação, né, Acho que é necessário. de novos profissionais que estão trazendo esse olhar para o paciente. Olha, esse cuidado. Porque às vezes eu olho muito em bula. Os suplementos que eu vejo pronto em farmácia, em drogaria, as concentrações de vitamina D Muito são bem baixas. Né? o E que tá é misturado com tudo ali. Tem isso também, né? Né? Tem que tomar cuidado. É uma vantagem da manipulação, né? Porque em drogaria, o máximo permitido é 2.000 I. 2000 e... Não sabia disso. Não pode Existe mais. uma restrição mesmo da quantidade. Sim. Ou seja, você nunca vai conseguir resolver sua questão de vitamina D tomando Não. só aquele Não. suplemento vitamínico pronto. Não, 2.000
e não resolve. Entendi. Por Bom, isso da importância da manipulação, né? A individualização. Sim. Eu acho que a personalização, né? É para você, não é para todo mundo da mesma forma. Então, eu consigo pegar as suas particularidades e formar uma formulação. Eu pego uma criança, ela não consegue cápsula, mas a gente tem como colocar em pirulito, em iogurte, em goma, sabe assim, em gota. Então, você personaliza aquilo para que ele tenha uma efetividade para aquela pessoa. Então, é fundamental essa parte. Eu acho que a manipulação, ela vem justamente para permitir que a gente possa fazer o que a gente precisa para com o paciente. Sim. Né? O Rei, eu falo muito, a manipulação não está para concorrer com a indústria de forma alguma. Não. Nunca. Ela só vem Complementa. para fazer o que a indústria não faz. Dosagens maiores, né? A personalização, associações que às vezes eles não fazem. Sim. Então a gente só vem para agregar. Maravilha. Né? Sim. Até porque você pega assim uma criança, você vai dar o remédio, ela põe pra fora. Você vai dar o remédio, Ou seja, ela põe não vai ingerir. Aí você pega na manipulação, ela coloca num chocolatinho, uma balinha. numa É um balinha. facilitador. É um facilitador. Chegamos aonde a gente precisa, né? isso aí. Com aquele indivíduo. Rei, eu quero fazer uma pergunta, mas antes eu quero dar um recado. Curte, comenta, compartilha, manda aviãozinho. Simpático. muito simpático. YouTube, no Spotify, deixa as estrelinhas, no Instagram comenta todos, porque é assim que a gente consegue chegar mais e mais e mais, que é um assunto tão Com importante, certeza. gente. E ainda tem muita gente que não sabe, que não tem esse conhecimento, e igual o pai da Renata, é o testemunho vivo aqui. Se ele não tivesse vitamina D, ele ia morrer, né? E Ô, hoje ele Du, tá bem. e você sabe o que eu tô fazendo pra assistir os nossos episódios? Ai, conta. Eu tô lá arrumando cozinha. Você põe? Eu vou lá e tuf. Fia, eu arrumo a cozinha aqui, assim, não Essa é semana. gostoso. Essa semana um gente- amigo falou que tava no trabalho na viatura. Eu Esses- coloquei lá, eu tava parado, tendo que esperar. Tô curtindo porque aqui às o vezes Conexão você tá Saúde. fazendo alguma coisa em casa, você põe lá, bem, é conhecimento. Gente, olha a informação que a gente tá dando pra vocês. E houve algo Não de qualidade, perca- né? Exato. gente. Aprendendo, né? Então vocês não podem perder essa oportunidade. Ó, então o recado tá dado, tá? Isso aí. Nutre a alma e a mente. Ô, Rê, minha pergunta, eu quero que você fale as doses de uma forma bem, assim, simples e a gente vai tentar padronizar. Quantas unidades diárias para adultos saudáveis, para quem tem câncer, faixas etárias, criança, idoso, enfim. Alguma coisa mais... Só pra ter de parâmetro, né? Porque a gente porque a gente entendeu sabe que que é é muito personalizado. individual, né? Vamos lá, a gente tem algumas formas de olhar para isso, mas para vocês terem uma ideia, em estudo, a gente consegue ali um aumento, tá? De 6 a 10 nanogramas de vitamina D em 1000 I a cada 2 meses. Olha o tantico. É muito pouco, né? Assim, eu tô tentando fazer a matemática, sou de humanas, nanograma, mas eu entendi que é Nossa, muito É o que pouco. vem no exame ali, que vocês olham A o exame de vocês, referência, 20 né? nanogramas, 80 nanogramas, que é o que é a é unidade menos de que medida. miligramas, né? Tá. Bem pouquinho. É miligrama, micrograma, Nanograma. nanograma. É ok. bem pouquinho. Então, assim, se você tomar 1000 I, não vai subir nada, que é o que a Duda falou. Você olha o teu exame e não subiu nada. Isso já é mostrado no estudo científico. Então, isso é só uma informação em relação à dosagem. Hoje, dentro do estudo de Coimbra, ele traz uma facilidade para a suplementação disso, que é mais ou menos assim, ó, 200 UI pelo peso da pessoa. Mas isso vale até 50 quilos, tá? Então, você faz 200 UI vezes o peso, você dá uma quantidade Ó, eu fazendo conta. de vitamina D para a pessoa. Entre 50 e 65 quilos, 10.000 UI. De 65 ali a 90 quilos, 15.000 UI. Por conta Diários isso, né? Do Tecido tecido adiposo. adiposo. Acima de 90 quilos, 20.000 UI. Gente, é muito individual isso. Não, e tem isso. É isso que ela tá falando com Isso parâmetro, isso. mas, por exemplo, eu tenho uma doença autoimune.
eu vou para Eu tenho mais. mais. Exato. É. Então, assim, depende da leitura que o profissional de saúde vai fazer com a demanda que eu levar. Isso aí a Se o gente entendeu. exame Isso aí tá tiver claro. muito E baixo. aí a gente vai olhar o exame, Exato. né? Eu sempre falo para as minhas alunas isso. Gente, não é dar a vitamina D e falar para paciente, usa, vai usando. Entrega pra uso Deus. contínuo. Uso contínuo para Né? sempre. Né? A gente vê muitos pacientes que chegam usando cronicamente medicamentos que foram passados para tratamento e que ele fez disso Pra vida toda. diário Sim. e tá adoecendo por conta disso, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar para com aquilo que a gente está dando para o paciente, mas por que você deu? E aí, melhorou? Resolveu? Resolveu? Então, eu preciso acompanhar isso. Então, vai olhando no exame. Porque às vezes eu dou 10 mil para Duda. Ela 3 meses depois fez o exame, não mudou nada. Ou seja, 10 mil para ela não funciona. Eu preciso trabalhar mais. Às vezes eu dei 10 mil, uau, chegamos onde a gente quer. Então, eu vou trazer Só para uma mantém. dose de manutenção. E aí eu vejo, baixei para 5 mil. Ih, caiu a vitamina D Vamos dela. subir de Sobe novo. de novo. Entendemos. Eu acho É assim, pelo menos monitoramento. 2 vezes por ano a gente dosar, né? É, Pelo menos. 2 vezes E aí por é ano, uma importante que boa. a gente ainda faça o exame de cálcio Tá. e o exame Ah, chamado paratormônio. é a paratormônio minha é quem próxima ali pergunta. ativa essa vitamina D para ela funcionar. Então, Ah. caiu o seu nível de cálcio, o corpo produz paratormônio, que é produzido lá na paratireoide, tá? É um hormônio que ele diz assim, tá faltando cálcio, vitamina D vai trabalhar, tira do osso. Ô, Rê, eu vou engatar nessa pergunta. A vitamina D, a gente sabe, né, todos os benefícios, mas cardiologista ainda tem muito receio. Mas por conta do excesso de então, cálcio. Tem a Você ver com a consegue- minha pergunta, Tem. então Não, também. Não, e a minha também. Não, peraí, então vamos lá. É. Vamos com calma. Respirem para não atropelar o espectador. É. Vou pegar a carona do que a Duda tá falando. Ela falou sobre entrar receio junto. de prescrição para cardiopata. No meu caso, a dúvida é: amamentação, quais são as restrições para o consumo de vitamina D? Quem não pode tomar? Quem não deveria poder? Então, eu já vou fazer minha pergunta e você responde tudo de uma vez. Fala. Os riscos de consumir excesso de vitamina. O excesso, o que pode acontecer? Todo mundo fala muito de toxicidade. Exato. Isso, Deixa esse ela falar, excesso- então, quem não esse pode, depois excesso fala de do excesso. cálcio, tem tudo a ver. As 3 perguntas, então, já Isso aí, Vamos manda lá, tudo. vamos Rê, fazer um manda balaião ver. aqui nas perguntas dela. É. Quando a gente fala de vitamina D, ela tem essa relação com o cálcio mesmo, porque ela abre as portas para o cálcio entrar, tá? E lá no intestino já ela fala, vem. Só que ela só fala, vem. Ela não fala para ele onde ele Pra tem que ir. onde? Tá. Esse é o grande medo da maior parte dos médicos. O cálcio, Ele se teria ele que ir pro não osso. sabe para onde ele vai, ele se deposita em qualquer lugar. Certo. Então ele se deposita em partes moles. Uhum. Então, eu posso depositar em artérias, e aí começa a fazer calcificações em músculo, em articulação. Real isso, gente, não é brincadeira. Dependendo da quantidade que você toma de vitamina D, vai entrar mais cálcio. Então, o que a gente precisa entender? Que o corpo, ele precisa ser informado do que ele é para fazer. Por isso que nós associamos na suplementação de vitamina D a vitamina K2. Então, se você, profissional, está passando só vitamina D para as pessoas, tá errado. Se você em casa tá tomando vitamina D por conta própria, foi lá na farmácia, comprou uma vitamina D, tá tomando sozinha, cuidado, tá errado. Pode estar indo para o lugar errado. Exatamente, aumenta essa calcificação. Então, você tem que colocar Então, uma a função do vitamina. K2 é... A gente chama de GPS do cálcio. Ele pega na mão. Leva. Ele Leva fala, pro vem lugar cá, certo. vou te atrair para onde você tem que ir. Ele atrai ele para o osso. Porque a gente tem 15 proteínas no nosso corpo que dependem da vitamina K2 para serem ativadas. E elas estão relacionadas ao cálcio. Tá. Tanto que hoje já tem cremes com vitamina K2 para descalcificar a pele. De depósitos de cálcio que vai ficando. A pessoa mais idosa vai ficando com aquela pele mais endurecida. Que a gente fala tá engessadinha, né? Vai perdendo as expressões e a vitamina K2 ajuda nisso, né? Tá. E ela é um GPS do cálcio. Então, a melhor coisa que vocês fazem para a vitamina D é um trio de vitamina lipossolúvel. Vitamina D, vitamina A e vitamina K2. Tudo junto. Tudo junto.
tá? Esse blendzinho de lipossolúvel em veículo oleoso. Por quê? A vitamina D ativa, ela depende do receptor de vitamina A. Então, se eu coloco a vitamina A junto, eu já ajudo com que a ativação seja mais funcional. E ela produz proteínas que vão fixar lá, fixar esse cálcio lá no osso. Então, a K2 fala assim, vem cá, vamos lá até o osso e você vai ficar aqui. A vitamina A tem a proteína que ela produziu lá para deixar e o magnésio fixa. Suplementação de magnésio. Ele fixa lá dentro do osso esse cálcio. Porque quando baixar o seu cálcio, o paratormônio vai buscar no osso, que é o seu depósito de cálcio. Então, nós precisamos ter cálcio no osso para, se precisar, o seu corpo utilizar. E ele vai remodelando esse para não ficar excessivo, ele vai tirando cálcio, comendo esse cálcio, trazendo cálcio novo e vai renovando essas células ali dentro do seu osso para se manter ele no seu formato ideal. Mas para que você que é médico, cardiologista, que tem medo dessa questão do cálcio, é vitamina K2. Tá? E aí a gente precisa pensar no paratormônio. Tá. Porque o paratormônio é quem tira cálcio do osso e quem dá a permissão da vitamina D botar o cálcio para dentro. Se o paciente tem um paratormônio muito alto, Certo. ele vai puxar mais cálcio. Então, eu preciso tomar cuidado com esse tipo de paciente. Num hiperparatireoidismo, que é uma doença da tireoide, da paratireoide, ele vai puxar mais cálcio. Numa doença autoimune, eu também posso ter uma alteração do paratormônio. E aí, eu perco o balanço da vitamina D com o paratormônio como parâmetro de saber se eu estou ideal ou não. Então, essas particularidades precisam ser olhadas. Não adianta eu olhar só para a vitamina D do meu paciente. Quando o médico vai fazer essa avaliação, ela tem que olhar para o paciente, o que ele faz. Porque se o paciente é aquele paciente que toma Coca-Cola todo dia, ele vai ter mais fosfato no corpo. E o fosfato atrapalha a função do paratormônio de buscar cálcio, lá no buscar essa vitamina D, trazer esse cálcio. O que acontece? Eu começo a descalcificar o osso e eu não tenho a ativação da vitamina D porque ele inibe, o fosfato inibe a enzima. Então, você que toma Coca-Cola todos os dias vai ter osteoporose. Meu Deus, você tava falando, eu tava fazendo. Eu falei, é isso mesmo que ela tá falando? Mas olha tomar o refrigerante. Não que eu tome, não tomo. Mas assim, tem muita gente que toma. Então, osso fraco. Osso fraco. Mas a Coca-Cola desentopia, imagina. Mas, aí é um problema que muita gente só olha a caloria, que é o que a gente estava comentando. Não tomo com açúcar. Zero Exato. açúcar. Zero. Vai acontecer a mesma coisa. Sim. Por Você causa vai do engordar. excesso de fosfato no corpo. Ok. O fosfato excessivo, o que ele faz? Fala, você que ativa a vitamina D, não vai ativar não, porque quem vai reinar aqui sou eu. Ô, Rê, tem alguma... Tem que obedecer, né? Porque ele é grandão. Tem alguma relação, quanto de vitamina D para quanto de K2? Alguma continha besta, assim, alguma proporção? A gente tem para vitamina A, por exemplo, a cada 10 de vitamina D, 1 para vitamina A. Então, se eu dou 10 mil de vitamina D, 1000 de vitamina A. Para K2, a gente não tem ainda esses parâmetros formados, porque ela está começando a ser mais estudada agora. O que a gente tinha? Até 120 microgramas de vitamina K2, né? E paciente diabético, vamos subir para 240. Hoje já tem K2, 300. 400. Eu já vi 1000 e pouco de vitamina injetável. K2, ela passa de 1000. Mas, tudo isso que a gente tá falando, para nós leigos, assim, uma sopa de letrinhas, que é importante a gente compreender para saber o que tá sendo prescrito pra gente. Mas o mais importante, eu acho que nessa explicação que você tem dito, é buscar um profissional que consiga te olhar com essa complexidade, com essa atenção. Eu acho que a automedicação, ela sempre vai ser prejudicial. É muito ruim. O conhecimento, ele te leva a buscar. Sim. Mas não é para você se auto-fazer. Se você não tem essa condição, não faça automedicação. Porque realmente ela pode ser prejudicial. Mas em relação à vitamina K2, eu tenho que ter um cuidado para quem toma anticoagulante.
Então, ela pode influenciar numa varfarina, por exemplo, que é um anticoagulante muito comum de algumas pessoas tomarem, e aí eu não posso trazer a dosagem dela muito alta. Então, também não é interessante eu trabalhar com uma dosagem muito alta de vitamina D para o meu paciente. E eu preciso olhar esses cálcios, como que ele está funcionando no organismo, e eu acho que o mais importante disso é você entender que o nosso corpo ele trabalha como uma orquestra. Todo mundo ajuda todo mundo precisa de todo mundo para se trabalhar funcional. Por isso que não é uma coisa que você precisa, né? É um todo, conjunto, né, de fatores que vão levar você a ter uma maior deficiência. Não à toa chama integral, né? Exato. A visão integral, a abordagem integral. Para um paciente tudo, né, relacionado. Com anemia, ele vai ter uma menor metabolização da vitamina D que ele toma, porque ele tem baixo de ferro, ele não produz tantas enzimas que vão fazer essa metabolização. Então, isso também é importante. A falta de magnésio também vai diminuir essa metabolização da vitamina D, a ativação da vitamina D. Eu sou um pouco chata, que eu gosto de cada um no seu lugar. Hidrossolúvel com hidrossolúvel, lipossolúvel com lipossolúvel. Eu não gosto de fazer essas miscelâneas, não. Porque você acaba dificultando o seu corpo de trabalhar e ele fala, não tô conseguindo, não, vai embora você daqui que você já tá... Aí você joga fora, né? Vai embora lá no banheiro. Então, cuidado com essas montes de mistura. Eu quero fazer uma fórmula só, todo mundo junto, um brigando com o outro, que é o que você falou no começo, né? Competindo entre eles. Então, não é essa a função. E eu acho que a manipulação, ela dá essa abertura pra gente de falar, vamos misturar esses dois juntos, então você toma esse horário porque ele vai funcionar melhor, esse aqui não mistura com esse aqui não, então horário separado. E vamos falar da toxicidade que você perguntou relacionada à vitamina D. Sim. Né? Muita gente relaciona toxicidade com a quantidade que se toma. Tá. Nós não falamos que a vitamina D, ela dura 24 horas no corpo? Isso. Ela precisa ser metabolizada. Então, não é porque eu tomei 100 mil I de vitamina D que eu vou metabolizar tudo isso, tá? Mas a chance que eu tenho de elevação maior da minha vitamina D3 é maior. E aí, eu entro mais cálcio. E a toxicidade pode estar relacionada com o excesso de cálcio. Tá. Né? Porque ele vai mexer com a parte cardiológica, de pressão arterial, eu vou mexer com o sistema, eu vou falar um nome, mas renina-angiotensina, que vai fazer você reter mais líquido, que vai fazer a sua pressão arterial aumentar. Mas a toxicidade, ela é na medição do sangue, da dosagem de hidroxivitamina D. Então, se eu tenho, hoje... A dosagem de toxicidade é 240, gente. Nossa, tá difícil a pessoa atingir 80, quem dera 240, né? Mas isso não significa que eu não possa ter uma modificação na parte de cálcio do meu paciente. Tá? Então, toxicidade não é a quantidade que você toma de vitamina D, mas toda a modificação sistêmica que você pode ter, que vai levar ao desequilíbrio de alguns sistemas, como cálcio, ou com uma dosagem excessiva de quem já está fazendo. Então, eu tenho muito ressalva, eu faço muita ressalva para as minhas alunas em relação à injeção de vitamina D. Porque a dosagem é muito alta, né? É muito alta, são não 600 faz sentido. Mil. Faria na cabeça nossa no dia a dia de praticidade. Mas em termos de qualidade para o corpo, de efetividade, na verdade você está expondo a uma possibilidade de toxicidade. Exato. Porque aí sim, não é que a vitamina D está fazendo mal. Ela pode ativar coisas que, dependendo do seu quadro, vai ficar ruim para o organismo em geral. Exatamente, para o corpo trabalhar. Eu entendi, então, cuidado, né? Não é, vamos lá, vamos aplicar, é bom, vamos aplicar. Não é assim que o nosso corpo funciona. Até porque ele começa a falar, você tá demais aqui, vamos criar uma resistênciazinha a você, não vamos começar a dificulta às vezes. Lentamente, né? Do que você dar aquela dose de ataque. E o que a gente tem também, eu estava conversando com um professor de Portugal, que ele estuda muito vitamina D, e ele estava falando que eles ainda não têm estudos, por exemplo, a quanto sai de vitamina D do tecido adiposo. Eu não estresso o tecido adiposo com vitamina D? Quanto mais tecido adiposo você tem, mais ele sequestra. E quanto que sai dali? Você começa a emagrecer.
Será que essa vitamina D tem uma função específica no tecido adiposo? Será que ela sai do tecido adiposo? São estudos que ainda não saíram. Uhum. Então, a gente também tem essas questões que aí começam a sair novos estudos e vai trazendo novas informações para a gente e vai facilitando o trabalho que a gente tem relacionado ao cuidado com o paciente, Uhum. né? Mas eu acho importante falar dessa questão da toxicidade, que às vezes assusta a população, Sim. de falar, nossa, você tá tomando tudo isso, cuidado, E aí isso é tudo tóxico. 880, né? Joga fora, para de tomar, para, Exatamente, né? Causa um susto. Aí despenca. Ô, Exato. Rê, a gente já falou de câncer, diabetes, que é a vitamina D benéfica. Covid, sabemos que também é, mas explica mais do Covid especificamente. Porque os estudos são recentes? São recentes. Acho que descobriu muita coisa nova com o Covid. Na época que a gente estava no auge do Covid, já se falava muito da questão da vitamina D, e o Coimbra trouxe muito isso, né? Esse plate. Quem é, perdão, Coimbra, que você menciona algumas vezes? O Coimbra é um dos principais pesquisadores de vitamina D, e ele começou a trabalhar com vitamina D quando o filho descobriu uma esclerose múltipla, que é uma Certo. doença autoimune degenerativa e que leva o paciente a óbito. E aí ele começou a usar dosagens elevadas de vitamina D no filho dele para controle do sistema imunológico e ele estabilizou a doença, entrou em remissão e estabilizou a doença do Olha. filho. Por isso que hoje ela é muito utilizada, é um protocolo muito utilizado para a doença autoimune, por conta de todos os estudos que ele trouxe. Uhum. E ele já trazia essas informações relacionadas à imunidade. Ele não trabalha no sistema antiviral? Aí veio a Covid. A Covid, então, ele é um sistema antiviral que depende de vitamina D. Ele traz para o nosso corpo algumas proteínas que têm essa função antiviral. Então, ele já trazia essas informações, mas já tinha estudo relacionado ao SARS-CoV, que ele veio numa mutação, mas é da mesma família. Então, Tá. a gente já tinha O vírus, esse né? benefício, para o vírus trabalhando. Mas dentro do Covid, o que eles começaram a estudar? Você internou com Covid? Dosagem de vitamina D Eles dosavam no hospital? no hospital. Dosavam? Fora do Brasil, praticamente Aqui não, todos. né? Aqui a gente não viu quase nada. Então, eu Não sabia. tinha. A gente não tem muito esse Não tem- hábito, não- né, não tinha essa dentro formação. da medicina de impacto ali. Mas como lá fora eles têm muito essa viés de pesquisa, de entender o que está acontecendo, eles dosavam a vitamina D no paciente que entrava para internação. E o que eles começaram a ver? Que pacientes que tinham níveis mais baixos de vitamina D iam a óbito. Então eles começaram, sinal de alerta. E eles começaram a trazer isso para a mídia, mas a mídia não aceitava, né? Deu uma esse polêmica controle, porque era tudo gigante. muita informação ali naquele momento. E foi coisa. Então agora os artigos começaram a vir à tona. Então, bom. quem tem abaixo de 40 de vitamina D tem maior risco de óbito, tantos por cento de risco de óbito, de 40 a 50, um percentual um pouco menor, mas eles começaram a trazer essas informações relacionadas. Mas em relação ao Covid, é um estado viral. A vitamina D, ela tem uma função antiviral no nosso corpo. Então, ela consegue modular esse sistema imunológico para combater o vírus. Uhum. Porque quando o vírus, ele é muito inteligente. Você tem um sistema que me derruba, então o que eu vou fazer? Inativar o seu sistema. Então, ele consegue fazer esse propósito para, não vai funcionar, não. Então, esse desequilíbrio te proporciona maior risco de vida. Então, a vitamina D, na dosagem, deixando seus níveis ideais, te proporciona uma defesa maior Te protege, né? e uma proteção maior. A sua vida. Por isso que hoje a gente está vendo aí muito se falar em relação à Covid, mas é imunidade. E eu acho que é pra qualquer vírus, né? Então, Não é só não, Covid. Eu só gostei Covid. muito da palavra É. que você colocou, que é maior. Não, você não está falando nem de cura, Não. nem de imunidade definitiva, no sentido de eu não vou pegar, porque é isso. Um grande problema que nós tivemos é as pessoas achando que tomando determinadas coisas não iriam contrair a doença. E a gente viu que não é assim que funciona. Então, acho que a palavra que você usou é muito determinante, né? Maior. Então, você tem maiores condições de passar por aquela situação. Melhores condições de enfrentar aquela situação. Exatamente. O doutor Mauro Penteado, que já veio aqui, a reconhece, ele fala assim que
A integrativa, do modo geral, né? Reposição de vitamina, mineral, a gente vai pegar tudo. Só que o nosso ambiente vai estar favorável para entrar aquilo, não vai estar desfavorável. Sim. Então a gente vai combater muito Favorável melhor. a nós, né? É. Exatamente. Falando do Dr. Penteado, teve um dia que eu fui na casa dele, que a gente é bastante amigo. Aham. Aí cheguei lá, meio-dia, ele lá tomando sol. O que é de sunga tomando sol? O que é isso? Ele foi Vitamina D. aumentando minha vitamina D. Eu falei, Um misericórdia. beijo, doutor Penteado, que vai virar doutor Vitamina. A gente falou disso já, porque ele ama mesmo as vitaminas. Deixa eu colocar fazer um PS aqui. Hoje os convênios, eles têm umas limitações para você, né, fazer os exames. E eu me preocupo muito com a vitamina D. Aí eu falei, eu vou pagar. Gente, é muito barato, acho que é R$40. Super acessível também. Super vale acessível. a pena, Porque né? às vezes você fica esperando, daqui 6 meses só meu convênio vai liberar. E vocês já disseram, o tratar, equilibrar, né? Fazer a modulação correta. É acessível também. É. O exame você vai fazer 2 vezes por ano. Então é um investimento, às vezes, que você está arrastando aí, arrastando corrente, de tão cansado que tá, prostrado. Às vezes é um A ajuste de vitamina vitamina D D que tá em doses. precisando, né? Um profissional para te ajudar a A corrigir. vitamina D em doses altas, boas, na farmácia fica em torno de R$40, R$50. Acho que nem É isso. acessível, com certeza. É. Ô, Dri, eu vou passar a minha pergunta, porque a doutora já respondeu. Ela falou sobre a esclerose, então vou dar a minha deixa para você. Tá, eu queria saber a vitamina D sobre esse tecido adiposo. Se eu faço reposição, eu posso engordar ou ela vai emagrecer? Como é que funciona nesse... As pessoas têm uma tendência a achar que tomar vitamina porque Engorda. fala assim, porque Eu quando ouvia você fala isso assim, em casa. porque você fala assim, ela é em veículo oleoso. Nossa, óleo Óleo. engorda. E aí? É. E essa A gente relação? tem- Ajuda a gente- nós. As Ajuda pessoas, nós. vitaminas não engordam. A falta delas, sim. Engorda. Porque aí tá. o seu corpo não sabe trabalhar, ele está inflamado e ele vai ativar um processo de formação de gordura, tá? Até como um processo de defesa, né? A gente não tinha aquela coisa de gordinha mais protegido, gordinha mais, né? Então o corpo ele tem essa coisa ali de se eu não estou funcionando bem, a inflamação começa a formar mais tecido adiposo ali na pessoa. A vitamina D tem sim uma relação lá no tecido adiposo de modulação do gene de formação de gordura. Então, quando eu tenho níveis bons de vitamina D, eu modulo esses genes para não deixar ter muita replicação de célula adiposa. E aí eu acabo aumentando o meu tecido adiposo. Se falta vitamina D, eu perco essa capacidade de modular. Modular o que é? Equilibrar. Então, se eu não tenho vitamina D, eu perco o equilíbrio. E aí eu posso aumentar mais o meu tecido adiposo. Até porque se está faltando vitamina no seu corpo, você inflama mais. E inflamado, você vai ativar uma cascata que vai formar mais tecido adiposo e resistência insulínica, que também vai te ajudar a engordar. Não, Nossa, olha a eu vou importância, trazer... né? Gente, eu e a Renata, a gente conversa muito. Eu aprendo tanto com ela. Eu falo assim, eu quero ter um pouquinho de conhecimento que ela tem. Mas tanto. Teve um dia que ela me falou. Foi uma médica consultar com ela. E ela não fala, não consigo emagrecer, não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. Por fim, ela não comia nada. As vitaminas tudo baixa. Aí a Renata me falou, o problema dela é porque ela não come. Sim, Mas mas claro, isso né? eu Você tem que concordo repor. plenamente. Eu tenho aprendido sobre isso. O problema é não comer o certo, comer o que precisa ser comido. Não, né? e às vezes as pessoas têm uma ideia de que para emagrecer eu tenho que parar de comer. E não Quanto é. menos eu Errado, como. né? Só que o seu corpo, você entende que o seu corpo ele gasta energia para você estar viva? Sim. Para você fazer digestão, para você bater o coração, Pra pra estar você- deitado, dormindo. Se você não come, tudo. Então ele tem uma quantidade, é igual ao seu carro. Para ele funcionar, ele precisa de uma quantidade de combustível mínima que Mas seja, precisa. mas precisa. Uhum. Se você restringe, ele não ele fala, opa, ela quer andar tudo isso e não me dá nada. Então, peraí, o que ela der, eu vou guardar tudo. Uhum. O que ele faz? Desliga a tireoide. Pá, que é metabolismo energético. Quando você precisa de energia, tua tireoide vai lá e fala, opa, ela não tem, vou buscar da gordura Uhum. para ela poder ter mais. Mas se você não tá dando, teu corpo é inteligente, ele para de deixar você gastar. Uhum. Então você só vai reservar. Porque ele fala o quê?
reservatório de energia é gordura, tecido adiposo. Então você começa Vai reservar. a reservar. Nossa, gente, é Aí que maravilhoso. engorda. E aí a pessoa né? fala assim, nossa, mas reduz mais o que você tá comendo. Você tá comendo pouco. Aí, não, agora você precisa gastar energia. Você vai pra academia. Cara, você não tem energia nem pra fazer o vital, você ainda vai gastar o que você não O tem. além. É onde a pessoa pode infartar numa atividade física. Ela onde pode E ter geralmente é queda de fulminante, pressão. né? Fulminante, porque o corpo não Nossa. tem. Uhum. O corpo tá num sistema de sobrevivência. Sim. Déficit, né? Então a gente tem essa questão, esse pensamento de que engordar ou emagrecer tem só relação com o que você come e o que você Não. gasta. E não é bem É com o assim. funcionamento né? do sistema completo. E né? nós não somos o que comemos, nós somos o que absorvemos daquilo que nós comemos. Então, se o seu intestino não está bom, você não absorve. Pode comer as melhores refeições da vida. Você não vai absorver, você vai jogar fora. E aí, desnutrido, você adoece mais. Olha. Ai, Ó, a minha última pergunta já tá. fez, tá. mas eu acho bom relembrar. É a vitamina D, em quais vitaminas ela pode ser associada? Eu acho As combinações- falar foi as ótimo lipossolúveis. mesmo. A gente tem aí, eu vou falar 4, mas eu incluo até mais uma, que é a coenzima Q10, né? Conta. Mas é vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, são as principais vitaminas lipossolúveis. E a coenzima Q10 também é uma vitamina lipossolúvel. Ela tem uma melhor absorção quando em veículo Olha. oleoso. Ó, a gente gravou Tá. um vídeo falando nisso. Acho que a gente pode repostar. Falando da vitamina da coenzima Q10 em óleo. Maravilha. Então, essas isso é muito 5. importante. Então, essas 5, mas essas 4 são fundamentais Tá. de serem trazidas para o corpo. A vitamina E é um antioxidante muito importante, mas são as principais vitaminas. Só que pensando em vitaminas, vamos falar uma hidrossolúvel, magnésio. Fundamental. Porque nós não temos fonte na alimentar de magnésio. É muito pouco, porque Ele o magnésio vem do separado. solo. Ele É, separado. Tá. O magnésio vem do solo. E a gente não tem solo vulcânico, que a gente tenha boas fontes de magnésio pela alimentação. Então, a gente está sempre deficiente. E o magnésio, pensando em vitamina D, ele é fundamental para essa sinergia de função no sistema, no nosso corpo. Então, ele separado numa vitamina lá hidrossolúvel bonitinha, ele vai funcionar muito bem para essa função. Então, deixa eu falar para Combinação. o público que a gente tem um podcast só de magnésio, tá? Então, assiste isso aí. esse, volta Maravilhoso. lá Assiste no de Pra magnésio, entender. porque os dois se completam. Exatamente. Gente, é é Maravilhosa integrativa se lembrança. completa. E né? vai assistir o Maravilhoso. de intestino também, que é É fundamental. verdade, doutor Murilo, maravilhoso, é isso. Gente, Doutor Mauro Penteado, doutor Murilo, todo mundo aqui conversando com a Ai, eu doutora amei. Renata. A gente vai ter que acabar? Vamos, porque o pessoal Gente, tem que ser liberado, doutora também. Mas olha que vitamina D, eu acho que vale a pena um outro. Não, Tem porque uma ela é conversa muito, riquíssima, riquíssima. né? Olha, Tem muito Uma uma assunto. coisa que eu entendi é que eu preciso imediatamente medir a minha pra saber como é que Deixa tá. eu só fazer uma pergunta. Se Ah, não, você não fez apesar- nenhuma Dudu. até agora, Não, né? eu acho que é legal. Se, pra começar, quem não suplementa nada, quais as principais pra eu falar, vamos começar a suplementar? Para começar, vitamina D, vitamina A, vitamina K2, ômega 3 e magnésio. Ponto. Tá. É a receita. Tá, beleza. Mas Você já tem... vai no profissional profissional, pra faz isso. ver se... Não é o básico, é ver o que precisa ser feito. Sim. no Eu dia. acho que a Isso é suplementação que indispensável, né? funciona é aquela que você precisa. É É. isso. Se não adianta- Matou, Eu vejo, matou. A ai, frase nossa, é essa. vitamina é muito boa. É, Pra quem? É Pra quê? isso. Né? Às vezes você toma e você fala, mas essa A vitamina não boa é é a que você boa. precisa. Essa É vitamina isso. pra mim não fez efeito. Não, você não Você precisava não dela. precisava. Exato. Doutora, eu muito amei, obrigada. É realmente uma aulona. Foi maravilhoso É, e foi muito gostoso. esclarecedor, Aula né? gostosa, ainda Muito. tem isso. Então, muito obrigada. A gente sabe que a agenda é concorrida. Eu tentei falar antes e não consegui. Gente, então, eu fui ver a mensagem dela hoje que ela me mandou. tá tudo certo. O importante é que a gente conseguiu fazer acontecer Ah, que bom, né? em benefício dos nossos fico espectadores. feliz. Então, obrigada de coração. Rê, tá? sou sua fã. Te amo. Eu também. Olê, A mãe ó, me deu um ó, presente. ó, Eu amei. Você sabe, né? A gente tem um carinho muito grande pelo seu conhecimento, pela sua humildade, né? Nós somos suas admiradoras. Eu fico muito feliz. Eu acho que essa parceria, ela só tem a vir
trazer um benefício que são para as pessoas. E, gente, eu vou falar uma coisa aqui, e não é puxando sardinha, mas é que eu trabalho com isso diariamente. Farmácia tem de monte, mas não é tudo igual, tá? Procurem sempre uma farmácia de confiança para fazer aquilo que é para a sua saúde. Porque às vezes eu posso te dar a melhor formulação, mas se a farmácia não respeitar isso, você não vai estar levando nada para dentro do seu corpo. Então, isso é algo que é extremamente importante de ser falado e de você entender. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas o preço é muito diferente. Mas será que a qualidade é a mesma? A gente precisa ter isso na nossa, assim, atrás da orelha para perguntar, nossa, mas será que a diferença é tão grande? Porque eu já vivi isso na pele, de passar coisas e falar, nossa, mas não está fazendo efeito nenhum. Eu suplementei 1 ano de vitamina D, quando eu fui ver minha vitamina D 25. Tomei o quê? Nada. Então, isso é muito importante de você, né, ter essa atenção. Recado né? maravilhoso. Eu acho que essa Com atenção certeza. principal, porque caro é cuidar da sua doença, não da sua saúde. E o presente? Presente. E o presente? Olha que legal. Vem, compartilha. E você ganha presente. Ganha um presente Com da certeza, Manipulagem. com certeza. Aqui. A máxima aqui, todo programa eu falo que é a máxima da padaria. Então a gente trata bem pra vir sempre. Serve bem pra servir sempre. Fala pra nós. Eu tava doida Quem por que isso é? aqui, gente. Ai, creatina! Muito bom! Eu tava doida pra experimentar vamos abrir isso aqui, uma pra gente. Ela dá e O pega. presente é seu. Eu vou Cuidado, colocar mais cuidado. aqui na frente. Vou colocar aqui. Gente, você sabe o que a Renata ganhou? Eu vou só dar uma diquinha pra vocês. Que ajuda, Adri, enquanto você fala? Ó, essa gominha de creatina, É bem vedado. olha aqui que linda. Protegido. Sabor uva. Em cada gominha dessa tem 3 gramas de creatina em uma goma. Então, olha aqui, a embalagem dá para 1 mês. É A muito creatina prático. também está sendo muito estudada, né? Tem bastante. Hoje né? tem muitos estudos, né, de creatina. Eu acho que é um assunto bem legal de vocês trazerem, porque hoje a gente tem creatina para melhorar foco, para melhorar cognição, para crianças. Depressão. Vastos estudos de creatina, porque por muito tempo as pessoas pensavam e ainda pensam que creatina é para quem faz atividade física. E não é só para isso. E eu sempre falo para Duda dessa creatina em goma, porque eu preciso dar para criança. Creatina é ruim, né? É pozinho, É incomoda. pozinho, não é não consegue palatável. aderir, né? Isso aqui para criança É muito prático. fantástico. E às vezes você que é louca por doce, Já sacia. já já sacia. Você come isso aqui depois do seu almoço, por exemplo. Boa Porque ideia, creatina boa precisa ideia. ter fonte de carboidrato para melhor absorver. Aqui já tem um açúcarzinho que ajuda. Mas após a sua refeição, vai diminuir a sua vontade de comer doce, você está colocando um excelente ativo para dentro do seu corpo. Você gostou? Maravilha! Rê, Doutora Renata, obrigada. mais uma Eu que vez, agradeço, obrigada, gente. Eu gente. vou tomar. Muito obrigada a vocês também que estão aí do outro lado, estão nos ouvindo, nos vendo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, vocês sabem disso. O recado que a Duda deu, eu reitero. Deixa o seu like no vídeo. Gostou? Claro que gostou. Você ficou até o final? Então deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada. Aliás, tem muito conteúdo para maratonar. Quem chegou por aqui faz pouco tempo, então já aproveita e segue @Conexão Saúdecast lá no Instagram, onde você pega os nossos melhores momentos, a gente troca ideia, a gente recebe pauta de vocês. Ó que delícia! Pode mandar sua sugestão, elogio, crítica, aqui ó, vindo de bom coração, tudo. a gente recebe tudo, exatamente. Mas você sabe que esse assunto foi tão importante que você vai ter que assistir, reassistir, para você poder absorver tanta informação. Com certeza, não com perca, certeza. A gente pensou em você, né? Ô, gente, então, a gente se vê novamente dia 19 de novembro, daqui 15 dias, eu vou dar um spoiler. Vamos falar sobre as pernocas. Tá achando que é só estética? É também, mas nós vamos falar como que a saúde das pernas tem a ver com a saúde do corpo inteiro. Tá maravilhoso, imperdível. Então, já deixa marcado aí. Melhor, inscreveu no canal, ativou o sininho, você vai receber a notificação. Combinado? Um beijo e até a próxima!